aqui já de cara para a gente esclarecer é o seguinte, tá? Talvez você está assistindo essa live, talvez você vai assistir essa live depois, e aí vem aquela dúvida. Beleza, saber gerenciar. Eu acho que ele vai entrar num conceito aí muito de daqui a pouco equipe, vai falar sobre... E a minha realidade é que eu estou começando, eu estou trabalhando sozinho. Saiba que se a sua mentalidade for de saber gerenciar, mesmo de quando você está trabalhando sozinho, você já está começando com muito mais chance do que as pessoas que ignoram essa parte, tá? Ser organizado, ter os processos bem definidos, enfim, a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais, tá? Mas é importante você não ignorar isso. É um tipo de mindset que eu trouxe desde o início também, né? Então, desde quando eu criei a Tio Media e trabalhava sozinho, a gente tinha aí alguns processos definidos. Obviamente que de lá para cá a gente otimizou muito isso, ainda está trabalhando para otimizar, mas essa preocupação em manter as coisas organizadas e tornar um fluxo mais fácil também de se trabalhar, né? Foi o que possibilitou a gente também escalar, né? Então, saber gerenciar é a nossa segunda habilidade da live de hoje, tá? Desse conteúdo top que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá. De novo, a gente dividiu isso em... Deixa eu ver se é 3 mesmo. É 3, exatamente. 3 pontos principais, né? Quando a gente fala sobre o saber gerenciar, ou quando a gente fala em gestão no geral, tá? Beleza. Eu só vou fazer uma modificação ali depois, porque eu acabei lembrando agora de um ponto que eu não anotei ali no meu rascunho. Mas o ponto número 1 aqui, vamos lá. Processos. Exatamente. Quando a gente fala sobre processos, a gente vai atentar para alguns pontos que falam o seguinte. Você ter controle ou domínio sobre os projetos, né? Nada que fuja do seu controle dos projetos. Por que eu estou falando isso, tá? Pode ser que tenha pessoas que tenham a realidade de trabalhar somente com um projeto. Pode ser que tenha pessoas que, com um cliente no caso, né? Com um expert. Só que aí a gente entra em questões como, por exemplo, a produção do curso pode ser entendida como um projeto. O cronograma de conteúdos do mês pode ser entendido como um outro projeto. Um lançamento específico pode ser entendido como um outro projeto. Então, por isso que a gente fala, né? Você pode, de repente, trabalhar somente com um expert. Você está começando agora. Você vai precisar atentar para a gestão desses projetos. O que está sendo feito, o que está sendo entendido como prioridade e por aí vai, tá? Então, primeiro pilar, os processos, né? Ter o controle aí sobre os projetos que estão sendo trabalhados. Segundo pilar, que eu já acabei de falar, né? No caso, contando como aconteceu comigo, fala justamente sobre a otimização dos fluxos, né? A gente poderia até adicionar aqui operacionais. Mas na verdade, ó, eu vou colocar entre parênteses porque ele não se limita ao operacional, tá? Operacionais e comunicação, tá? Então, quais são os fluxos da operação que você está fazendo? O que eu quero falar com isso, tá? Trazendo para uma linguagem um pouco mais simplificada. Como você documenta as coisas, né? Como você distribui as tarefas caso sejam outras pessoas que te ajudam. Ou como você mesmo organiza as tarefas do seu dia para que você tenha uma visão macro sobre o mês. Ó, durante esse mês eu preciso entregar esse tipo de demanda, ou essas demandas, né? Aí dividindo isso por semana, então vai dar X demandas para cada semana. E eu vou dividir o meu tempo, manhã e tarde eu faço isso, faço aquilo. E assim você vai trabalhando organizadamente, tá? Então, de novo, voltando àquele ponto. Se a sua realidade é trabalhar sozinho, mesmo assim, você não só pode, como deve saber gerenciar as suas próprias demandas. Um outro ponto importante que vai entrar justamente no que eu vou falar agora é a documentação desses processos e como funcionam as coisas. Por quê? Pode ser que daqui a pouco você está trabalhando sozinho por um período, que foi o que aconteceu comigo, tá? E daqui a pouco começam a entrar pessoas, o projeto começa a crescer, começam a entrar pessoas para te ajudar, ou você contrata um terceiro, enfim, seja lá qual for a realidade.
você tendo isso documentado e mais importante do que ter documentado, né, eu coloco assim, é você ter isso clarificado como realmente funciona. Essa pessoa não vai demorar muito tempo para absorver como funciona aquilo, porque você já tem um padrão, já tem os processos ali definidos, tá? Então é muito importante. E um outro ponto sobre os processos, tá? Que aí é uma visão minha que eu trago muito forte, que é a flexibilidade, tá? Qual que é a flexibilidade? É dar autonomia para as pessoas, né? É você conseguir, dentro desses processos, vamos colocar assim, ó, aceitar mudanças quando entendo que isso é melhor, tá? Você ter essa flexibilidade. Não, porque a gente definiu o processo assim, agora durante 5 anos ninguém vai mais mexer no processo. Da forma com que a gente trabalha hoje, cada vez mais as empresas estão se adequando a isso, a flexibilidade é indispensável, é fundamental, né? Para que você... Ok, foi definido um processo há 1, 2 meses atrás, mas agora a gente identificou aqui que se a gente fizer um pequeno ajuste, se a gente modificar tal coisa, vai facilitar muito e a equipe vai trabalhar melhor, ou eu mesmo identifiquei, né, a realidade de novo, né, reforçando de quem trabalha sozinho, identifiquei que se eu fizer dessa forma, eu vou produzir mais ou vou, enfim, otimizar o meu tempo. Vai lá e modifica, ou pelo menos valida aquilo, né? Testa e depois você consegue comparar também, tá? Show de bola, vamos lá. Ponto número 2 aqui, falando sobre gestão, né? Sobre a habilidade de saber gerenciar. Agora sim, justamente para quem trabalha em equipe. Muito importante, primeiro ponto. A definição das responsabilidades. Então, o fulano vai ser responsável por tal área, o ciclano lá vai ser responsável pela área B, né? E assim por diante, tá? Ter isso bem clarificado, ter isso bem definido, para que eu gosto muito desse formato de trabalho, porque as pessoas, a gente trabalha isso na Team Media, né? As pessoas elas se sentem parte do negócio e não somente um integrante que está ali para receber uma tarefa, uma demanda ou outra e executar aquilo, tá? Então, a definição de responsabilidades a gente pode definir, né? Ou pode interpretar de que ela vai preparando as pessoas para liderar, tá? Vamos lá. Prepara as pessoas para liderar. Então, no futuro aí você pode ter líderes, né, de equipe, dependendo de quanto o seu negócio, obviamente, for crescendo, tá bom? Show de bola. Agora eu tenho que... Eu tenho que tentar falar esse trem aqui. Vamos lá. Meritocracia, exatamente. Dar o mérito, né? Ou reconhecimento. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Reconhecimento. Quando você trabalha em equipe, é importante ter isso, tá? Ó, fulano, que legal, você que criou esse negócio aqui. Não só internamente, mas perante as pessoas. A gente na Team Media tá sempre buscando fazer isso e valorizar, né? Então, valorizar, em primeiro lugar, as pessoas, tá? É um tipo de habilidade, ou seja, habilidade de quem gerencia a equipe, que você precisa já começar a desenvolver. Tá, mas beleza, mas eu trabalho sozinho. Cara, comece a desenvolver isso em você mesmo. Vai pra frente do espelho e fala, ó, que legal. Tu foi muito bem naquela demanda lá e hoje tu vai ganhar a tarde de folga. Não, tô brincando. Mas assim, você começa a exercitar isso... E através disso, quando você precisar, né, acrescer pessoas ali na sua equipe, você com certeza vai estar mais preparado, né, para lidar com esse tipo de situação. Meritocracia, então, reconhecimento, né, valorizar as pessoas. E aí a gente entra aqui também em mais um ponto que é bem importante, que é a autonomia, né, ou seja, a dinâmica da equipe como um todo, tá? Deixe as pessoas terem autonomias para sugerir,
para decidir, né? Obviamente aquilo que não tem um risco muito alto, porque aí você começa a entrar em pontos, né? Como esse aqui, ó. Tá? Isso aqui está muito ligado aqui, ó. Você dá autonomia para as pessoas, obviamente que sempre sabendo gerenciar aquilo ali, trazendo aí os devidos limites, vamos dizer assim, né? Mas aí você deixa as pessoas um pouco mais livres também para que elas consigam desenvolver melhor o seu potencial e tá totalmente ligado, né? Aquilo que eu já falei, que é a preparação dessas pessoas para uma liderança futura, tá? Então, esse é o ponto da gestão de equipe, né? Aqui a modificação que eu comentei, então, que eu queria fazer é que eu tinha colocado o terceiro ponto aqui como demandas, né? Vamos manter ele, mas aqui poderia ser pessoas, tá? Equipe, pessoas. Beleza. Vamos lá. Sobre as demandas, definir as prioridades, tá? O que é de fato prioridade, que é essencial, o que é... A gente tem uma aqui, por exemplo, ó, na ferramenta que a gente utiliza, a gente tem, por exemplo, aqui tá vendo as tags, ó. P, né, de prioridade, urgente. Aí a gente vai ter prioridade alta, né? Prioridade alta aqui de novo, ó. Tá vendo, ó? E aí a gente vai trabalhar, ó, prioridade urgente. Então, não sei se você utiliza alguma ferramenta, se você não utiliza, fica aí que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas o fato é você ter isso mapeado, né? É importante você ter isso mapeado. A gente definiu agora dentro da Tio Media, junto com o Vitor, né? Que é o nosso responsável ali por me ajudar nessa questão de gerenciar os projetos e também estrategista da Tio Media. Que a gente vai fazer reunião todos os dias para acompanhamento, para definição de demandas, justamente por quê? Porque a gente está numa fase de adaptação de processos, tá? Então a gente segue um processo durante um tempo, depois a gente estuda aquele processo, se ele está de fato eficiente ou não está, e a gente vai remodelando isso ao longo do tempo. Sempre olhando então, né, para esse ponto aqui, ó, que é ter a flexibilidade nos processos, né? Então justamente deu, ou coincidentemente deu aí que a gente está nesse período, né, de remodelar alguns processos e a coincidência desse conteúdo de hoje aqui, tá? Mas o fato é isso. Defina as prioridades. Depois, distribuição de atividades, tá? Atividades. O fulano aqui vai fazer tal coisa, o ciclano ali vai fazer tal coisa, o outro ali vai fazer isso e tal, e aí você mantém a equipe sempre produzindo e sempre em atividades ali, tá? Participação é muito importante, tá? Participação da equipe para vocês organizarem isso é muito importante, porque às vezes sozinho isso se torna um pouco difícil de fazer, né? Mas tendo aí a participação de pessoas que estão engajadas no projeto, você consegue ter uma facilidade maior aí para também trazer clareza sobre algumas coisas, né? Show de bola! E aqui é um ponto muito importante que faz parte também da demanda, principalmente daquela pessoa que está diretamente incumbida, vamos dizer assim, né, o responsável por comunicar com o produtor, com o cliente, né? Então que é o relacionamento com o produtor ou com o cliente, tá? Nesse caso aqui, /cliente. O que é esse relacionamento com o produtor? É a forma com que você comunica, qual o período que você está comunicando com ele, esclarecendo as questões, reuniões, né, rotineiras ali para alinhamento. A gente, por exemplo, está agora com o Léo, né, que estava com a gente aqui ao vivo, eu não estou monitorando aí, mas a gente está
pré-lançamento, na verdade, né? E a gente definiu que para esse lançamento, uma das novidades que a gente iria trazer era essa reunião semanal. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente está fazendo reunião para verificar o que já foi feito, o que ainda está pendente, né? E o que a gente está, de fato, aonde a gente está focando, sempre observando, né, essa questão da hierarquia aqui de prioridades e a distribuição das atividades para a equipe inteira, né? Então, esse relacionamento ou vamos colocar aqui, ó, comunicação com o produtor é muito importante, tá? Isso faz parte também de saber gerenciar.